Boa quinta-feira, seja bem-vindo aqui no Segundo da Palavra, que estamos falando sobre sabedoria. Mas que tal estudar a palavra, a fonte da sabedoria de Deus hoje? Que o dia de abrir a Bíblia como quem aprende um mapa do futuro. Abrir a Bíblia e encontrar ali uma direção que no futuro ainda vai acontecer. A Bíblia ela é cheia disso. Umas decisões que estão para o nosso futuro e a decisão pode estar em uma página que você vai ler. Porque eu sempre costumo dizer que quem estuda a palavra, ele costuma a não se perder no caminho. Muitas das vezes, quando lemos a palavra, estudamos a palavra, vemos um segundo da palavra, alguns insights que nos traz em nossa mente para que a gente tenha um destino, um caminho, alguma meta a ser acompanhada. E é isso que a Bíblia nos traz. E o que a sabedoria nos precisa revelar em nós está escrita dentro da palavra do Senhor. Salmos 19, verso 7, reforça: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se a lei do Senhor, a própria palavra, ela é perfeita, por que precisamos fazer algum tipo de ajuste? Por que precisamos reformar ela? Por que precisamos dar ouvidos às IA da vidas do que a palavra do Senhor? Se ela é perfeita, ela tanto restaura o que está quebrado e tanto a nossa própria alma, que não existe remédio para a alma, a não ser a palavra do Senhor, através da presença do Senhor em nossa vida. A sabedoria, ela não nasce na mente humana. A sabedoria, ela nasce da revelação. E a revelação aqui é a revelação da palavra de Deus. É estudar a palavra de Deus, não a disciplina, mas sim a sobrevivência espiritual que nela encontramos. Não a obrigar a parar de fazer tal questão. Eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que abrir mão das minhas próprias vontades da carne, o ego, que falamos na segunda-feira sobre ego. Abrir mão disto para que isto possa impactar a nossa sobrevivência espiritual da nossa vida. E isso é tão interessante que Tiago Brunet ele diz em um dos seus livros: quem não lê, ele repete o erro. Quem lê, interpreta o propósito. E aí mora um X nessa questão. Que talvez os erros que estamos cometendo, talvez está numa página que não lemos. É simples. O erro que cometemos hoje está escrito a solução em alguma página de algum livro, seja da Bíblia, seja de algum livro que você não leu. Talvez está lá a solução para isto. E para quem lê, ele interpreta o propósito. E aí, quando falo sobre propósito, eu lembro de alguma questão que eu já passei, síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, e que eu encontrei no meio da dor, no meio dessa dificuldade, de 7 meses passando por dificuldades carnais do meu próprio corpo, que não respondia às minhas ações, não tinha força. E foi nesse momento aonde eu pude encontrar o propósito. Talvez o propósito vai vir, talvez num dia bom ou talvez num dia ruim. Mas o que diferencia disso é quando lemos a palavra do Senhor e interpretamos o nosso propósito. Isso é tão real, isso é tão impactante, que a Bíblia não apenas responde às nossas questões,
as nossas dúvidas, mas ela organiza os pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões e nos dá um direcionamento. Basta buscarmos a Ele, como eu falei ontem, em oração, em buscar a Ele em decisões, em primazia, que Ele pode nos direcionar. Eu lembro quando eu comecei a ler Provérbios, já li Provérbios várias vezes, mas todas as vezes que leio Provérbios, eu vejo que Deus dá um direcionamento. Deus dá alguma coisa que era simples, mas de repente aquilo virou e despertou e me deu uma direção que eu não imaginava. Provérbios é um dos livros da Bíblia que pode destacar coisas que você pode aplicar hoje, que pode mudar toda a sua vida. Aí quando eu comecei a ler Provérbios, eu passei a entender melhor como Deus pensa. Isso influenciou as minhas decisões, porque eu analisei como é a mente de Deus, minhas gestões e os meus relacionamentos, as minhas ações, como eu deveria agir, através de um livro da Bíblia. Imagina a Bíblia inteira. A palavra foi um treinamento. Provérbios é um treinamento para aqueles que querem evoluir. É simples. E para aplicar essa questão hoje, antes desse 3 passos, compartilhe esse vídeo com alguém, essa live de hoje, com alguém que precisa aprender a tomar decisões. E que as decisões estão escritas dentro da Bíblia, para aqueles que querem buscar. Compartilhe esse vídeo e curta se está fazendo sentido para você. Só se está fazendo sentido. Vamos aplicar hoje, então, essa questão. Primeiro, leia hoje um capítulo. Não é 3, não é 4. É um capítulo. Escolha um capítulo do livro de Provérbios e leia ele hoje. Primeiro, só isso. Escolha um capítulo 1, 3, 5, um capítulo, leia hoje. Segundo, anote uma frase que te confronta. Agora, alguma das frases que você lê nesse capítulo, qual dessa frase, desse capítulo, vai te chamar a atenção e vai te impulsionar a querer mudar alguma coisa? Terceiro, aplique essa frase ou no seu trabalho, ou na sua casa, aonde você estiver, que faz sentido para você, aplique. Uma frase só, de um capítulo que você vai ler. Coloque essa ação em prática, se vai fazer sentido para você. E que amanhã vamos continuar falando sobre sabedoria. E vamos aprender sobre o que é o resultado disso para a nossa vida. Que para você amanhã, mais um segundo da palavra, para você e para quem você tiver convidado. Eu aguardo você amanhã às 7h01 da manhã. Eu te espero lá.